Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: qualquer relação que não tiver amor vai se basear em ciúmes, discórdia e contenda. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Vamos substituir a palavra amor pela palavra certo? Qualquer relação que não tiver Deus vai se basear em ciúmes, discórdia e contenda. E por que isso acontece? Porque Deus é amor. Você gostar de alguém, você achar alguém bonito, você ter admiração, sabe, você sentir desejo, é uma coisa. Mas isso não é o amor. Porque o amor, ele tudo suporta, ele tudo espera, ele tudo faz. O amor é o milagre, o amor é fazer tudo aquilo que nós não podemos. O amor, ele não tem interesse. Então, quando nós acabamos nos relacionando com outras pessoas sem Deus, o fato é que as coisas elas não saem como nós desejamos, principalmente porque nós damos o nome de divindade a algo que não é. Isso acaba tornando uma relação falsa, onde ela se baseia em sacrifícios entre ambas as partes do casal, porque simplesmente eles não se entendem. Mas tem algo que está além de nós, porque se nós pudéssemos viver essa vida simplesmente com disciplina e fazendo as coisas da forma que nós gostaríamos, a pergunta número 1, bom, se eu posso fazer todas as coisas por mim, para que eu iria precisar de Deus? Por um acaso você tem uma ferramenta ou algo que você não usa na sua casa? Não tem. Claro que tem pessoas que gostam de comprar coisas que não precisam porque tá barata, mas por via de regra normal, nós não temos o hábito disso. Então, a partir do instante que o meu comportamento e a minha relação com outras pessoas não têm as virtudes e as qualidades e os dons de Deus, elas acabam tendo apenas as coisas que são da nossa natureza humana. E eu não sei se você sabe, ou de repente você já parou para pensar ou já leu na Bíblia, mas a nossa natureza humana, ela não tem nada de bom. Nada, 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 nada. Quer um exemplo disso? Vamos pegar uma criança, um pouquinho já maior, que ela começa a entender as coisas. Pega um brinquedo dela ou pede para ela dividir alguma coisa que ela é dela com outra criança. Ela vai reagir de forma agressiva, ela vai chorar, ela vai fazer birra. Por quê? Porque nem todo mundo sabe dividir as coisas. Então, se nós fôssemos ser que naturalmente queremos o bem do outro, fazemos o bem para o outro, desde pequeno nós teríamos esse comportamento de saber dividir, de saber aceitar, de quando ser contrariado, um pai ou uma mãe falar não fazer birra e não chorar, mas nós não temos isso dentro de nós. Se a gente ir lá em Gálatas 5, versículo 19 a 22, a palavra diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Se a gente for continuar lendo, a palavra ainda vai dizer assim: e essas pessoas não vão entrar no reino de Deus. Tá. Então, poxa, mas quer dizer que se eu beber eu não vou entrar no reino de Deus? Quer dizer que a pessoa de forma natural, ela não consegue entrar num reino espiritual. É tão simples entender isso. Então,
todas essas passagens, né, tudo isso, mostra a raiz de um único problema. Quando eu tento encontrar a felicidade, a razão e o amor, ou Deus em coisas que são materiais e humanas e possíveis de se ver nessa vida com os meus olhos. O reino de Deus, ele pode ser sentido, mas ele nunca vai poder ser visto. A melhor parte que nós vimos do reino de Deus foi Jesus. De resto, nós vimos pessoas influenciadas por Deus. Nós vimos o poder de Deus se manifestando sobre as coisas. Mas Jesus foi a única vez que nós pudemos ver ao Senhor em carne e osso. Agora, quando a gente começa a olhar sobre a nossa natureza, a gente nota que diversas coisas que estão escritas aqui é a base da nossa juventude, pelo menos da minha, que eu não fui uma pessoa criada dentro de igreja nem nada. E também eu acho que a parte mais triste, de repente você tem um pai e uma mãe que cresceu com você dentro de uma igreja, é que você foi lá não por escolha, você foi lá porque te levaram. E a conversão nossa, ela não funciona assim, ela é uma escolha, ela não é uma imposição, ela não é uma obrigação. Por isso que às vezes a gente vê filhos de pessoas que são pastores ou desses cantores gospel e essas coisas, que eles são desviados. Por quê? Porque desde criança ele estava lá e não sabia por que estava lá. Eu desde criança, meus pais frequentavam, eu não frequentava porque eles respeitavam a minha escolha. E ainda que a minha escolha fosse diferente da deles. Isso foi muito bom para mim, por quê? Porque quando eu conheci a Deus, eu pude notar a diferença da minha vida. E de repente você vive num negócio que você não sabe o papel de Deus. Né? Você tá ali, como a maior parte das pessoas, sem querer julgar. Eu acho que todos os dias o que a gente tenta fazer aqui é um despertar. Né? É um avivamento onde as pessoas elas tenham mais sede de Deus e dê o devido valor, o devido mérito e a devida glória ao Senhor. Que nós tenhamos também o devido respeito. Sabe, eu acho que hoje tem faltado muito isso, respeito. Respeito entre pai e filho, respeito entre as pessoas, respeito entre amizade, respeito entre opiniões divergentes, respeito. Ainda que eu não estivesse seguindo no melhor caminho, era respeito. Por quê? Porque eu tenho que aprender, é a minha vida, é a minha lição, não adianta eu querer impor sobre alguém. Né? Evangelizar nada mais é que testemunhar. Olha, eu estou testemunhando sobre a minha vida e os meus sentimentos. E quando eu leio todas essas coisas, farras e bebedeiras, é adolescência. É isso que a gente está querendo. A gente quer sair, a gente quer sentar, a gente quer estar nos lugares, quer ficar doido, quer isso, quer, normal. Por quê? Porque essa é a nossa natureza. Eu não estou fazendo nada além de mim. Não estou fazendo nada de especial. Não estou querendo, nossa, porque eu estou com maligno. Não, eu sou assim. Qualquer ser humano sem Deus é assim. E nós costumamos ir saindo e conhecendo as pessoas e conversando e fazendo amizade. Só que, porém, tudo da forma natural, natureza humana. Beleza. Tá, e o que mais que vai ter nos meus relacionamentos? Ah, vai ter inveja. Por quê? Porque eu tô ali bebendo, eu tô vendo, de repente alguém é mais bonito que eu, de repente alguém tá com um carro melhor, tá com um trabalho melhor, ou mora num lugar melhor, somente levando em conta como se materialmente fosse melhor, visualmente fosse melhor. Nós não estamos falando de valores. Ah, o cara mora é isso? Não, nós estamos falando de ter e não ter. E a inveja é isso, é a vontade de ter aquilo que a gente não tem. E uma coisa que eu aprendi é que nessa vida, muitas coisas nós simplesmente vamos ver e nunca vamos ter. Outras nós podemos ter e boa, vai ser assim. Ah, mas eu queria ter. Cara, tudo bem, mas você está disposto ao quê para ter essas coisas? Só querer? Está disposto a trocar a tua salvação, a dar a tua alma? Está disposto a roubar, a matar? Está disposto a enganar? Está disposto a quê? Será que vale a pena? Será que o legal mesmo é poder estar acima de todos, mas chegar lá pisando em cima de todo mundo? Cara, não sei, pra mim não vale. E aí a gente continua lendo que pela farra, pela bebedeira, vem as invejas e vem as divisões e as desuniões. Talvez isso explique a fragilidade das relações humanas sem Deus. Poxa, mas a gente tem que também olhar a Deus e entender que Ele é sábio. Se nós não fôssemos nos desunir naturalmente, para que Ele ia ensinar ou iria inventar o perdão?
Não teria sentido, porque se eu me dou bem com todo mundo, e essa é a visão mais louca que a gente tem, né? Porque eu acho que eu sem Deus eu vou poder me dar bem com as pessoas. É diferente eu querer agradar, eu dar a manutenção da aparência, e a gente acaba querendo mistificando as coisas, né? A primeira impressão é a que fica. Por quê? Porque nós queremos ser aquilo que nós não somos. Porque se na primeira impressão eu ser aquilo que eu sou, já não vai gostar de mim. Diferente de Deus, que ensina a gente ir perdoando, a gente ir convivendo, a gente ir se relacionando, e a gente ir aprendendo, e a gente ir entendendo, e ter sabedoria para saber relevar muita coisa, né? Aquela ideia do olho por olho e dente por dente, ela não nos leva em lugar algum. E aí a gente continua. Egoísmo, ambição, acessos de raiva. Não é assim? É gritar, é berrar, quando uma coisa não dá certo, já se desespera. É ser ambicioso, mas existe a ambição que é certa, eu querer algo pelas razões certas, ou eu querer algo para ser maior que alguém. O importante muitas vezes não é o que a gente faz, mas aquilo que nos motiva a fazer. Então é aí que nasce o começo de toda a condenação, é nos nossos sentimentos. Por quê? Porque é uma espécie de mentira. E tudo aquilo que é mentira não vem de Deus. Como que a gente quer viver uma relação com outras pessoas, sendo que nós não conseguimos nem entender isso? Que sem Deus o relacionamento ele vai ser isso. Quantas vezes, às vezes eu não saio para comer alguma coisa à noite, você senta numa mesa de um bar, você vê um casal ali, eles não se conversam, tá ali sentado um copinho para cada lado e só aqui, só encharcando. Não sei, mas eu acho que se eu tenho alguém do lado, principalmente uma pessoa que eu amo, né, entre aspas, deveria ter um diálogo. Mas é que a relação já desgasta, sabe por quê? Porque quando a gente trata um relacionamento como se ele fosse uma empresa, onde cada um tem uma obrigação, tem um dever, se ele não faz o que eu quero, se ele não guarda onde que eu quero e do jeito que eu quero, e só reclamação, e só, sabe, não se pondera nada, vai chegar um tempo que não existe mais relacionamento. Você se tornou uma pessoa chata. Como muitos pais se tornam para os filhos. Que eles querem casar e sair de casa porque não suportam viver na casa dos pais. E não muitas vezes porque os pais têm algum tipo de problema, mas porque quando nós queremos a nossa liberdade para fazer o que é errado, dentro da minha natureza tá a farra e a bebida, meu pai não quer que eu beba. Cara, eu vou dar um jeito de sair, eu vou mentir, vou enganar. Isso tá dentro de nós. E aí começam as coisas, né? Por quê? Percebe que eu vim começando de trás para frente. Quando eu não conheço ao Senhor, a minha humanidade, o que ela vai querer procurar? Feitiçaria, idolatria, ação indecente, impureza sexual e imoralidade sexual. Vê que nós escalamos ao contrário. E por isso que existem outras religiões. Por isso que às vezes a gente acredita em signo, por isso que tem gente que acredita em macumba, em candomblé, espiritismo. Não, cara, eu não tô, é o que eu disse, vamos voltar lá no começo. Nós temos que olhar a intenção. Eu sou cristão. O nome da minha religião, ela leva o nome de Cristo. Ela não se baseia no espírito, ela não se baseia em imagem, ela não se baseia na mãe de não sei quem, ela não se baseia em sétimo dia, ela não se baseia em fazer isso, ela se baseia em Cristo. A base é Cristo, o alicerce é Cristo. Cristianismo. O evangélico vem do quê? Do evangelho? O meu cristão vem do cristianismo. E eu gosto de Cristo. Não gosto de pastor, não gosto de igreja. Você pode olhar e falar, poxa, mas não gosto. Você vai me desculpar, eu gosto de Cristo. Gosto de pessoas que agem pela ação do Espírito Santo. Deus me pediu para amar ao próximo. Mas se eu olho o próximo como se ele fosse maior que eu, tem alguma coisa errada naquilo que eu vejo. E eu não gosto. E Deus fala, olha, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. E eu não estou dizendo que a igreja é ruim. Mas para mim, tudo aquilo que tenta roubar a glória de Cristo não é bom. Tudo aquilo que tenta tirar o teu foco do Senhor, do nosso Salvador, para mim, não é bom. Então, quando a gente começa a olhar a Bíblia e ver que ela não é o suficiente para explicar essas outras religiões, eu não consigo ver como boa. Vocês vão me desculpar. Mas isso é um ponto de vista meu. E você tem o direito de acreditar no que você quiser. E eu glorifico o Senhor se a tua vida levar
outras pessoas a crerem naquilo que você crê. Então eu sempre tiro tudo da palavra de Deus, sempre aconselho as pessoas a lerem a palavra de Deus para que elas tenham um entendimento. Porque às vezes você pode ouvir isso e achar um absurdo ou um escândalo, mas a palavra de Deus, ela é loucura para o mundo. Isso é verdade. Vamos imaginar que o Senhor voltasse hoje e Ele fosse lá na tua igreja e falasse: olha, eu sou Jesus, eu mando aqui, eu sou a autoridade aqui. Teu pastor ia aceitar? Tenta pedir para ele deixar você pregar um dia lá. Fala assim: olha, eu tô com a ação do Espírito Santo, eu quero pregar aqui. Vê se a hierarquia deixa, vê se os cargos, a cela, vê se não vai pedir para 10 pessoas. Onde tem liberdade do Espírito Santo agir dentro de um lugar? Se é a casa dele, se nós somos o templo dele, eu tenho que passar sobre a autoridade e o entendimento do pastor? Na Bíblia fala sobre isso, que nós teremos. Concordo, mas eu quero ter um relacionamento com Deus. Eu quero amar aquele que ninguém ama. Eu quero ser como a Jesus. Eu quero ir atrás dos leprosos, das prostitutas, dos coxos, dos cegos, dos cobradores de imposto. Quero ir atrás daqueles que a igreja rejeitou, condenou. Aquele que fala: esse vai para o inferno. Eu quero esses. Esses fazem parte do meu chamado. Justamente aqueles que naturalmente destruíram a tua vida por bebedeira, por droga, por tudo que é de ruim dessa vida natural que nos tem. E aí nós formamos um relacionamento com outra pessoa, né, nos baseando nessa naturalidade do que é nosso, farra, bebedeira, ciúme, briga, e achamos que isso é normal. Lá em Provérbios 17, versículo 1, olha o que a palavra fala: melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. O que adianta eu estar numa casa grande? O que adianta eu estar vivendo, entre aspas, a vida perfeita, né? Moro num lugar X, se dentro daquela casa não tem paz. E nós já falamos quantas vezes, quem é a paz? A paz que excede todo o entendimento é Jesus. Como que nós queremos formar uma relação de casal, de família, se não tem Jesus dentro? Se não tem a palavra, se o casal não ora junto, se o casal não ouve a Bíblia, se o casal não ouve louvor, só fica preocupado em comer, em beber, em fazer, e só isso, é festa e coisa, e começa de manhã, vai até tarde, chama mais gente que tá com o mesmo espírito natural e junta tudo, e fala mal de um, e fala mal de outro. Isso é a vida. E aí vai passando e vai envelhecendo, e é isso, é isso. Olha o que Deus fala: é melhor um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade, é melhor você ter aquilo que é teu, aquilo que você pode controlar, é melhor você estar em paz com Deus, ainda que por fora não esteja a melhor coisa. Por quê? Porque desse jeito você pode conquistar tudo ainda. Mas se você não tem prazer em voltar para a própria casa, já ouviu a expressão? Nossa, em casa é um inferno. Eu nunca vi as pessoas dizendo: olha, em casa é um pedacinho do céu. Eu amo estar em casa, eu amo a minha rotina, adoro domingo de poder ficar mais tranquilo, ainda que eu acordo às 4 da manhã para gravar um áudio para vocês. Eu adoro, me sinto completo, deitado nas minhas coisas. Isso é bom, se contentar com aquilo que é seu, gostar daquilo que Deus te deu, agradecer por aquilo que Deus te deu, se sentir contente no meio das coisas que Deus te deu. Ah, isso quer dizer que tudo é perfeito? Não. Mas isso não tira o mérito daquilo que já é. E aí vem o ponto central de tudo. Por que nós crescemos descontrolados emocionalmente? Porque a bebida, ela cria uma falsa sensação de felicidade. Se eu comparar um dia que eu tô feliz com um dia que eu tô de porre, não dá para comparar os 2 dias. Por quê? Porque eu produzi sentimentos que eles não existem dentro de mim, assim como uma droga, um remédio ou qualquer coisa. Ele cria sensações que não são suas e não podem ser sentidas. Então, quando eu tenho um relacionamento com Deus e eu sinto a presença de Deus dentro do meu coração, eu me sinto feliz, me sinto alegre, me sinto bem, me sinto em paz, sabe? Me sinto pleno. Mas não tem como comparar isso a uma bebedeira, porque ela é muito mais exacerbada. Por quê? Porque ela tira todo o teu controle. Não é essa relação que Deus quer ter. Deus, ele quer que você continue com o controle da tua vida, que você continue com as suas faculdades mentais e com tudo, não tirar o controle disso. E cada vez que eu vou bebendo mais,
o meu senso de felicidade ele se torna um pouco mais longe. Pensa que você pegou um elástico e você começa a esticar e voltar, esticar, ele não vai esgarçando, não vai ficando cada vez maior? Daqui a um pouco aquele elástico era pequenininho, a hora que você tira a mão ele está enorme, tudo desfigurado. E assim é o nosso psíquico, e assim são as nossas coisas. Quando nós continuamos insistindo no caminho errado, nós criamos uma falsa sensação de felicidade. É a mesma coisa quando uma pessoa ela tenta parar de fumar. Então ele vai sentir falta daqueles sentimentos, né? Ele já não sabe o que não é não estar perturbado. Aquilo vai ficar tratando. E vai levar um tempo para que esse sentimento, que você comece a entender e esquecer esse exagerado, para que você se torne de novo aquele elástico pequenininho, mas bem. Então leva um tempo para isso. Se a gente ir lá em Provérbios 23, versículo 29 e 30, a palavra diz assim: quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Eu tenho por mim que essas bebidas misturadas, eles deviam fazer tipo um chá, alguma coisa alucinógena, porque ele já tem a terminologia sobre bebidas, ele fala sobre raízes, ele fala sobre coisas. Então, vamos pensar que sejam drogas. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Olha como um comportamento que às vezes você acha que não tem nada a ver. Ah, não, mas eu não bebo demais. O que é o demais? Deus está dizendo, olha, vai ter tristeza, vai ter dor, vai ter briga, você vai ficar se queixando, você vai entrar em brigas, olha. Mas por que você está aí? Porque você estava no lugar errado. É aquele que bebe demais. Olha que interessante. Se o problema fosse beber, Deus não colocaria demais. Mas de novo, nós voltamos naquele ponto. É a quantidade das coisas que nós fazemos que define a nossa vida. Ah, vou lá tomar uma taça de vinho como se eu tomasse um copo de água. Pô, legal. Você consegue beber lá 5 litros de água sentado de uma vez? Consegue beber 10 garrafas de 600 de água? Não bebe. Não bebe. Esse é o ponto em questão. Então, se você quer se converter, se você quer começar a ter uma relação diferente, Deus precisa estar na sua relação, porque aí vai ter o Gálatas 5, que é o frutos do Espírito, que é paz, amor, alegria, amabilidade, autocontrole, esperança, né? Então esses acessos de raiva, esses ciúmes, as brigas, vamos ter a ferramenta do perdão, a paz, né? Vamos ter o valor das coisas que nós temos. Então a relação ela se torna totalmente diferente dessas relações que se baseiam em ciúme, discórdia e contenda. Se você acha que sentir ciúmes de alguém é sadio, nem que seja do seu filho, não é sadio. Não é bom. Não é bom. E olha para você ver que como a falta de Deus, ele produz diversas coisas, porque nós ficamos buscando aquilo que somente a presença de Deus já satisfaria em diversas coisas. E aí a nossa vida fica pior ainda e mais complicada ainda porque nós criamos problemas. Quanto não gasta de recurso? Pensa na tua vida, tudo que você já gastou com bebida e coisa errada, quanto você teria de dinheiro guardado hoje? Talvez o dinheiro que falta hoje você gastou em lugares, para entrar em festa, para entrar em coisa, sabe? E eu não estou dizendo para você, olha, você não pode sair, você não pode se confraternizar. Cara, você pode todas as coisas. Como diz a palavra, tudo posso, mas nem tudo me convém. Não deixarei que nada me domine. Então tem que ter o bom senso de uma coisa é experimentar, outra coisa é querer simplesmente por isso. Sabe, uma coisa é querer estar com alguém, a outra coisa é a razão que você está com alguém. Então quando as nossas razões são erradas, todo o resto é errado. Se eu escolho sem Deus, não é escolha. Não é escolha. E não adianta, não existe relação sem Deus, nenhum tipo. Os traumas que nós vivemos foram exatamente baseados na ausência da sabedoria de Deus que as pessoas nos trataram. Mas o Senhor pode curar todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o teu coração, sabe, que você possa refletir sobre a tua vida. No começo não é fácil, mas é possível, porque nós substituímos pela presença do Espírito Santo.
E Deus ele fala que se você quiser se embriagar de alguma coisa, que seja do Espírito Santo. Ele que precisa estar na nossa casa, na nossa vida, nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia. É Ele quem traz a razão e é Ele quem traz e dá o sentido a tudo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.